Muita paz, toda a Assembleia dos Santos. Em nome de Jesus, vim para ministrar a palavra de Deus hoje para todos aqueles que pertencem a Cristo. Nossa mensagem está em João, no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 15, 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 15, 1 a 6. Passo a ler. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. 3. Vós sois, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O 6, último aqui, no último versículo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Amém. Esta é a palavra de Deus. Graças a Deus. Este é o Evangelho de João, um evangelho totalmente diferente dos outros sinóticos. Este evangelho tem informações muito importantes acerca da deidade de Cristo, acerca de Cristo como Deus. Então, realmente, enquanto os outros 3 evangelhos sinóticos, eles viram as coisas na mesma perspectiva e falam de várias coisas, várias parábolas e muitas outras coisas importantes que tratou o Senhor Jesus no seu ministério em vida. Este Evangelho de João fala especificamente da parte da deidade, quer dizer, a parte divina de Jesus, a parte divina de Jesus. Apresenta Jesus Cristo como Deus. O Evangelho de Mateus apresenta Cristo como Rei, não é? E Leão, e o Evangelho de Marcos como servo, tanto é representado por um boi, e o de Marcos, não é? O servo, e o de Lucas como filho do homem. Mas este evangelho tanto é representado por uma águia, ela mostra a parte divina de Jesus. É muito crucial esta introdução para compreendermos a razão porque que ele diz que se alguém não estar em mim. Aqui diz que apresenta-se como videira verdadeira, portanto esta é a forma como o Senhor Jesus se apresenta, e o Pai como agricultor, todo ramo, portanto o resto daqueles que creem nele como ramos. Então diz que todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Limpa. Em outras palavras, podar, essa é uma linguagem que os jardineiros usam mais, até entende melhor. Podar, ele limpa para dar mais fruto. O que significa limpar a vara para dar mais fruto? Na verdade, um exemplo simples que podemos dar é aquela parte em Corinto, em que Paulo reclama que Deus o curasse de alguma enfermidade, depois de sofrer tanto tempo com aquela enfermidade, e a resposta divina foi: a minha graça te basta. Quer dizer, aquela enfermidade fazia com que Paulo mantesse como cristão firme. Então, a minha graça te basta, porque o meu poder, diz Deus mais adiante, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, era uma fraqueza para fazer Paulo produzir muito mais. Então, é esta parte, podar, podemos colocar o podar nessas perspectivas. É fazer com que a pessoa passe por uma dificuldade, que essa dificuldade dará mais capacidade, portanto, o cristão, neste caso, passe por uma dificuldade, que essa dificuldade dará capacidade de ser mais aperfeiçoado aquele cristão para produzir mais frutos. Então, ele pode, mas e tudo que dá fruto limpa,
para que produza mais fruto. É isto que está a dizer o versículo 2. Mas o 3 diz, vós estás limpo pela palavra que vos tenho falado, tanto vós, a referir os discípulos, os que seguem a Cristo. Todas as pessoas que creem em Jesus e seguem a Cristo estão limpos pela palavra. Estão limpos pela palavra. A palavra, ela tem muitos símbolos. A palavra tem muitos significados, tem muito simbolismo, não é? Ela é simbolizada pela água, é simbolizado pela espada e vários outros simbolismos que a palavra tem. E nesta parte de limpeza, a capacidade de limpar a vida do homem é tida aqui como água purificador. Às vezes é tido como uma espada, algum de 2 gumes. E a palavra de Deus é às vezes luz. E todos estes simbolismos querem mostrar que a palavra de Deus é poderosa. Então, aqui ela purifica o homem. A palavra de Deus, às vezes, é o próprio Jesus vivo, é a palavra viva. Jesus é a palavra viva. Também a palavra de Deus é simbolizada pela espada. Eu disse, como espada, então, corta, tem 2 gumes, corta em todos os lados aqui. E os crentes em Jesus Cristo estão purificados pela palavra. Em outras palavras, eles precisam crer e viver da palavra, não misturar a palavra com as outros amuletos para estarem bem na vida. A palavra de Deus, ela também purifica. Nós que cremos em Jesus, acreditamos que fomos purificados pela palavra, somos purificados pela palavra. Não precisamos de outros ingredientes, de outros amuletos para estarmos limpos. Não precisamos de tomar banhos. Alguns vivem tomando banho. Quando chega o final do ano, eles vão tomar banho para ter a sorte durante o ano. O cristão que crê em Jesus não precisa desses banhos, porque já estamos purificados pela palavra. Como diz aqui o 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus Cristo é a palavra viva e ele pregou, falou-nos a palavra viva. Quando o crente aceita a palavra de Jesus Cristo, então está purificado. Claro, isto é uma coisa espiritual, acontece espiritualmente, a purificação é garantida. O número 4 diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Portanto, todos aqueles que trabalham na botânica, tanto com as plantas, sabem muito bem que qualquer ramo que é amputado do caule, né, da árvore, e deitado fora, começa a murchar. Murchar pode levar alguns dias para secar, mas ela murcha, vai secando e fica seco, fica uma lenha. E qualquer pessoa pode queimar. De qualquer forma, isso é o exemplo que Cristo deu para o crente em relação a Cristo. Se o crente está separado de Cristo, ele murcha e depois seca e vai ser atirado para o fogo do inferno. Se não permanecer, então, não é só crer, mas é permanecer em Cristo e como o exemplo que deu aqui é um exemplo muito forte do cristão com um ramo cortado. Então, um ramo, quando está cortado da árvore, pode secar. O cristão, quando está desligado de Cristo, pode secar. Tanto, quero ser claro aqui que não existe o cristianismo sem Cristo. Um cristão que não está conectado em Cristo não é cristão. Porque, afinal, o próprio nome cristão, não é? Este nome cristão não foi dado pela igreja, foi atribuído pelos mundanos. Portanto, os que viviam na Antioquia, não é? Viram o comportamento dos discípulos, que eles eram tão igualzinhos ao seu mestre Cristo, então disseram que estes são tal como ele, são cristãos, tanto são tão como ele, são cristãos. Então, esse nome cristão quer nos mostrar que os discípulos do primeiro século, da primeira igreja, a igreja verdadeira, eram tal qual como o seu mestre. É isso que se cobra, que se exige de cada crente em Jesus Cristo. É ser igual ou semelhante ao seu mestre.
porque diz a palavra, a outra palavra em outro lugar, que basta o discípulo ser como o seu mestre. Portanto, não além do mestre. Não há nenhum cristão que tem que ser além do Cristo, mas todos os cristãos devem ser como o seu mestre. E se o mestre da verdadeira igreja, o mestre dos verdadeiros cristãos é Jesus Cristo, então nós como cristãos precisamos ser como Cristo. Então assim, se permanecermos nele, então ele também permanecerá em nós. Aqui há uma promessa: se permanecermos nele, ele também permanecerá em nós. Como não pode o ramo produzir fruto, é o versículo 4, de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. O versículo 5, que é muito importante, diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os homens, os líderes mundiais das nações, os chefes, mesmo o chefe das tribos, qualquer que seja, deviam compreender esta palavra. Esta palavra é muito importante para a vida. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim, esta parte final, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, toda a casa edificada sem Cristo, toda a liderança edificada sem Cristo, toda o casamento edificado sem Cristo não produz nada, não vai além. Toda coisa, tudo, seja as pessoas que estão preparando para fazer um programa, qualquer que seja a coisa, sem ele nada podem fazer essas pessoas. Agora, uma coisa importante que por que a vida não tem significado sem Cristo? Ele é a videira verdadeira. E todas as pessoas que encontram Cristo encontraram a verdade. No livro de João, em outro lugar, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Aqui no João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, aqui é o caminho, a verdade e a vida. Aqui no 15 é a videira verdadeira. Tanto mesmo Jesus, em outro lugar, aqui mesmo no livro de João, ele diz que é a porta. Então, quem entrar por mim achará muita pastagem. Portanto, realmente o que Cristo é o nosso alicerce para um bom começo. Qualquer estudante da palavra de Deus, qualquer crente em Jesus Cristo, qualquer crente firme em Jesus Cristo, sabe muito bem que Jesus é a videira verdadeira, é a porta, é o bom pastor. Ele pode usar esta expressão que usou também Yahweh quando se apresentou a Moisés: eu sou o que sou. O próprio Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o bom pastor. Então, eu sou. Usaram a mesma expressão. Também, para dizer aos irmãos também que Jesus Cristo, os atributos de Deus, que estão em Deus, são os mesmos atributos que estão em Jesus Cristo, também estão esses atributos na pessoa do Espírito Santo. Portanto, a Trindade Divina compartilha ou partilha os mesmos atributos da deidade, não é da deidade. Partilham, então, Jesus, Deus, Yahweh, o Pai, Deus o Pai, se declarou Yahweh: eu sou o que sou. Então, mas o Filho aqui está também a declarar: eu sou a videira. Então, realmente, o Espírito Santo também tem esta posição de se declarar também Yahweh. Às vezes nós lemos na Bíblia, encontramos a passagem que diz que ele é o Espírito, é o Espírito de Deus ou o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo. Realmente é o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo é o mesmo Espírito. E realmente o que aqui está a se declarar é que sem ele nada podemos fazer. Não, é este assunto que eu quero tratar com profundidade aqui. Se a vida de alguém coloca Cristo do lado de fora, realmente a vida dessa pessoa não vai ser melhor sem Cristo.
ou melhor, não vai andar sem Cristo, ou melhor, esta pessoa não vai alcançar muitas coisas na vida sem Cristo, porque Ele é a videira, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a porta. Portanto, as pessoas quando começam o cristianismo, começam na cruz onde Cristo morreu, entram pela porta. Quando as pessoas antigamente entravam para o tabernáculo, eles precisavam passar pela porta do arraial primeiro, pela porta, e a primeira coisa que encontravam na entrada era o altar de holocausto. O altar de holocausto significa a cruz de Cristo. Então, se não entrarmos por Cristo, alguma vez estava a conversar com meu irmão e debatia isto quando eu disse para ele, você precisa de Jesus. É porque ele diz, sem mim, nada podes fazer. E discutia um pouco, porque não entendia esse negócio. Depois de um tempo, quando o Senhor lhe tocou, compreendeu que realmente precisava de Jesus. E disse para mim, mano, eu, na minha formação, na escola, em tudo que fazia, eu fazia para mim. Nunca coloquei Jesus lá no meio. Eu disse, agora, sem Ele, é por isso que eles têm sem Ele. E há muitas outras pessoas, alunos, pais, líderes, que colocam Jesus do lado de fora e querem prosperar. Não há nenhuma verdadeira prosperidade sem Cristo. Então, Jesus está a dizer aqui, com muita claridade, que vocês sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo na nossa vida, os nossos planos para casar, planos para edificar casa, plano para servir a Deus, planos para fazer amizades, todos esses programas, se não está lá Jesus, nada acontece. Apesar de algumas pessoas terem os seus deuses dentro da família, deuses que adoram, não importa esses deuses que as pessoas adoram, mas sem Ele, porque Ele, Deus, Ele, Jesus, é o Deus, é Deus. Este livro de João mostra Jesus como Deus, não simplesmente como Filho de Deus, mas Deus. Ele tem atributos também semelhantes ao Pai. Então, sem Ele, nada podemos fazer. Como aqui embaixo, no versículo 6, o João vai adoçar ou qualificar essa afirmação de Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Assim é uma pessoa que pode estar dentro do templo, mas não estar conectado a Cristo. Ele pode ser cortado, corre esse risco de ser cortado, depois seca, depois apanham, não é? Satanás apanha essas pessoas e encaminha junto no lago do inferno. Esta é a palavra de Deus. Então, o nosso Deus é a videira. Os judeus entendem muito bem sobre a videira, porque são árvores que estão demasiadamente lá na Palestina. Então, videira verdadeira, meu pai, porque também existem algumas videiras que não são tão verdadeiras assim. Videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todas as pessoas que têm começado qualquer negócio, projeto sem Deus, de verdade, este Deus da verdade que está a ser revelado aqui no livro de João, sem Jesus, então eles não vão conseguir fazer. E depois temos essa graça também do 3, de sermos já limpos pela palavra de Deus. Nós, antes de virmos a Deus, estávamos a trazer muita coisa que é abominável, a maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de estar. Tudo era algo criticado pela vontade de Deus. Então, quando chegamos à palavra viva, que é Cristo Jesus, quando chegamos à palavra viva, despimos este velho homem, deixamos as coisas bem claras ali na cruz Calvário, como dizia, que aqui na entrada do tabernáculo, a primeira peça que se encontra é o altar do holocausto. Portanto, o ministrante, quer dizer, o adorador, deixava o seu animal morto e queimava-se ali naquele altar e depois atravessava para a pia. A pia, que era uma peça que tinha água para purificação. Esta pia, isto era símbolo de início da santificação. Aleluia. Início da santificação. A pessoa lavava as mãos na pia. Eu disse que a palavra de Deus também é água purificadora, é água viva, a palavra de Deus. Então lavava com aquela água
e continuava a crescer. E depois entrava no lugar santo dos santos, onde havia também alguns móveis lá. Então, este princípio de crescimento espiritual é necessário ser observado por o cristão. Primeiro, o reconhecimento de que Ele, Cristo, é a videira verdadeira, fundamental. O reconhecimento de que Cristo é a videira verdadeira. Então, depois, o reconhecimento de que o cristão é um ramo conectado à videira. Alguém pode perguntar, e nós? Por exemplo, os gentios, nós, que não somos judeus de nascença, qual é a nossa posição? Então, nós pertencíamos a um jabuzeiro silvestre, neste caso, então nós fomos enxertados. A Bíblia usa a palavra enxertado na videira verdadeira. Nós fomos enxertados, tanto nós como os judeus, estamos em Cristo Jesus, formamos um homem novo, a igreja, formamos um povo santo, especial, de alto padrão da moralidade e da espiritualidade, a igreja. Então, realmente, em Cristo Jesus, nós estamos. Então, o que Jesus fala aqui, a mostra, incentiva tanto, é permanência, a permanência. Precisamos permanecer nele. Aleluia. Permanecer nele. Nós podemos viver a nossa vida como queremos, mas é melhor permanecer em Cristo, porque nós, sem ele, nada podemos fazer. Este é o versículo 5. Nós não podemos fazer, então permanecermos nele, a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira, portanto, em várias passagens bíblicas aqui, mesmo do Antigo Testamento, mostram a importância da videira. A videira representava o próprio Israel em outras partes. Então, esta videira, não é? Israel deu 12 filhos, né, de Jacó, que formam Israel, de uma das tribos, dessas tribos, então, que era a tribo de Judá, nasce o Messias. O Messias vem e se declara como videira verdadeira. Não porque a videira Israel era fácil, é esta videira Israel que vem dar a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Na verdade, o que Deus orquestrava desde o início, desde a chamada de Abraão até o nascimento de Cristo, era que a Israel seria a mulher que vai dar luz a este filho, mas sempre seria um filho, não uma filha, seria um filho, e este filho iria reger o mundo com a vara de ferro, diz o livro de Apocalipse. Este filho é Jesus Cristo, então ele tem toda o direito de dizer: sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Ninguém mais tem este direito, esse privilégio de se designar eu sou, do que o Filho de Deus. Eu sou a videira verdadeira. Anteriormente, seu pai revelou-se a Moisés, diz que eu sou o que sou, tanto Yahweh, aí onde tiramos o nome Yahweh, aqui o nome de Deus, o nome eterno de Deus, Yahweh. Eu sou o que sou. Então Jesus, o Filho também, quando começam a fazer o trabalho de redenção da humanidade, diz que eu sou também, é a videira verdadeira. Então, sem ele, nós nada podemos fazer. Aqueles que ainda estão distantes desta videira, onde era a sua vida, muita gente tem dificuldade. Por que eu vou confiar a minha vida a alguém que nem vi, nem estou vendo? Mas a palavra, esta palavra é uma palavra viva. Esta palavra é a palavra de Deus. Podemos crer na palavra de Deus. Se nós cremos na palavra de Deus, estamos crendo em Deus que não vemos. Então, se cremos o que não vemos, então, ou em outras palavras, se esperamos daquilo que não vemos, então, com esperança, não esperamos. A fé, ela é muito mais poderosa, porque ela é colocada nas pessoas para crer naquilo que eles não veem. A fé é isso aí. É o firme fundamento das coisas que se não vê. A definição que está em Hebreus 11, 1. É o firme fundamento das coisas que se não vê, mas se espera. Então, realmente, se nós esperamos algo que não vemos, diz Paulo, em outro lugar, com esperança esperamos. Não é? A fé é isso, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Se não vemos, mas nós temos a revelação. Nós temos a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, mas não podemos ver Cristo. Diz aqui o versículo 1, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé
é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Portanto, é um facto. Fé em Cristo, confiar em Cristo invisível é um facto. Esse facto, se é um facto, logo é uma realidade. Então, nós cremos em Cristo Jesus, cremos que Ele é a videira verdadeira. Eu queria convidar as pessoas que ainda não deram este passo. É um passo fundamental. O primeiro passo é um passo fundamental. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é um passo fundamental. Se não deu este passo, então não convidou Jesus para entrar na sua vida, a verdadeira videira, então a ação do Pai, que é a ação da graça, não vai operar em ti. E se não opera o Pai, o Filho e o Espírito na sua vida, na verdade estás alienado de Deus. Estás muito separado, distante de Deus. Estando distante de Deus, então Cristo também está fora da sua vida. E tudo que você fizer sem Cristo, nada vai acontecer. As pessoas não entendem quando nós explicamos que, olha, sem Cristo nada podes fazer. Por que eu cheguei a essa conclusão de acreditar em Cristo? Porque também estava vivendo fazendo, tentando fazer, mas as coisas não aconteciam. Até o dia que eu compreendi que preciso de convidar Cristo a entrar na minha vida e guiar a minha vida. Esta é a realidade. É uma realidade. Então, quando eu chamei Cristo a entrar na minha vida, eu comecei a andar nele, permanecer. Não é? Permanecer. A outra palavra que o Senhor fala aqui no João 8, eu quero só, não vamos demorar, 31, diz assim. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O 32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Diz o 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei liberto. Jesus continua aqui a declarar que temos que permanecer nele, crer nele, e realmente Jesus não estava a enganar ninguém. Se a pessoa que agora está em aflição, em dificuldade, depositar a fé em Cristo, acreditar que, olha, eu aceito Cristo, entrego a minha vida a Cristo, eu dou-me a Cristo, e realmente isso que é realidade, essa coisa vai trazer uma mudança da vida, uma forma de ser totalmente diferente. Então, Jesus diz que vocês sem mim nada podeis fazer. Eu lembro de um episódio, acho que foi com os gadarenos, que depois daquele homem ser liberto daqueles demônios, daquela legião de demônios, deve ser Lucas 8, daquela legião de demônios, depois da libertação, no versículo 38, diz, o homem de que tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele e anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Este homem começou a evangelizar, começou a falar para as pessoas aquilo que Jesus tinha feito. Então realmente Jesus, na base deste homem, entrou naquele lugar. Mas uma parte deles, dos gadarenos, expulsaram Jesus. Ficaram indignados com aquilo que Jesus fez e mandaram embora. Pediram, sai, não precisamos de ti aqui. Então, Jesus não ficou naquela aldeia. Realmente quer entrar Jesus na vida das pessoas e reinar, administrar essas pessoas, mandar na vida dessas pessoas, ou melhor, dirigir a vida dessas pessoas para conseguir o sucesso. Como disse que ele, quando fala de ser a porta, então ele dirige as pessoas para alcançar o sucesso. Então, se queres alcançar o sucesso, introduz Jesus em sua vida, porque estando fora de Jesus, nada vai conseguir fazer. Não que não fazes, mas não prospera. O plano de Deus é que os planos do homem sejam prósperos, e a prosperidade depende, primeiramente, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida.
Eu trouxe essa palavra para ti, para ter a noção da necessidade que tem. O homem é um ser religioso, tem uma necessidade de adorar alguma coisa. Se não adora o Deus verdadeiro, a videira verdadeira, então adora uma estátua, adora um defunto, adora alguma coisa que não é Deus. Então, isso que não é Deus mesmo. Se não for Deus que você está adorando, se está a adorar alguma coisa que não é Deus, não estás a adorar a Deus. E o convite de Jesus é que Ele é a verdadeira videira e o Pai é o agricultor. Então, todo ramo que não está conectado, enxertado, podemos usar essa palavra para nós os gentios, enxertado na videira, esse ramo é cortado e posterior seca, depois pode ser queimado, porque já não pode produzir, porque o caule que tem raízes, não é, alicerçado na terra, não pode alimentar mais aquele ramo cortado. Se tu estás separado, alienado de Deus e de Cristo, então pode não ser alimentado. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos dê graça. Se está alguém, eu também um dia levantei a mão para entregar a minha vida a Cristo. Se está alguém a ouvir mesmo este vídeo e está interessado em mudar de vida, a única maneira de mudar de vida, na verdade, é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que morreu pelos nossos pecados para nos purificar. Morreu por mim e morreu por ti. E esta morte de Cristo era para a mudança da nossa vida, através da fé. Mas é necessário aplicar a fé. O que é a fé? Já defini. É o firme fundamento das coisas que se não vê, mas se espera. O firme fundamento. Como é que podemos estar firmes em uma coisa que não vemos? Isso é fé. Então isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se não vê. Porque se nós vemos essas coisas, então logo não estamos à espera de nada, porque estamos a ver. As coisas estão lá, então nós podemos tomar e usá-las. Mas se não estamos a ver e cremos, então isso é fé. É esta fé abraâmica, é esta fé que fez Deus chamar Abraão de justo. Quando alguém crê no que não vê e crê firmemente em Deus que não está vendo, então Deus imputa a esta pessoa a sua justiça. A justiça de Deus é Cristo. Então esta justiça é imputada a ti. Quer dizer, o que o Filho de Deus fez na cruz de Calvário passa a beneficiar também o irmão que não fez. Então fé não é trabalhar, a fé é crer, não é? Se você crê, mas não está a trabalhar para ser admitida por Deus, estás a crer naquilo que Deus já fez, então o Senhor vai te dar a graça de se tornar filho de Deus em Cristo Jesus. Eu quero orar. Se está desse lado, não aceitou Jesus como Senhor Salvador, ou porque não compreende, como muitos dizem, não entendemos Deus, não entendemos, não importa. Mas se não está a salvo agora, porque ainda não aceitou Jesus, porque não entendia, ou porque não era tempo, mas agora, através dessa ministração, entendeu alguma coisa, acha que a tua vida não está bem, quer entregar a sua vida em Cristo e quer sentir a sensação da mudança, da transformação, como eu disse, esse Deus transforma a vida das pessoas, quer nascer de novo, quer ser uma nova criatura, através daquilo que Deus fez na cruz de Calvário, pelo seu Filho Jesus Cristo. Então tu crê na obra da cruz, na obra de Jesus, crê, então será salvo, porque todo aquele que nele crê não será confundido, diz a palavra de Deus. Se crer, então será salvo. Creia onde estiver, não importa a situação em que estiver, mas creia. Quem crê será salvo. Esta é a garantia que nós temos. Quem crê será salvo. E a salvação é uma coisa fundamental. A salvação é precedida pela alegria da salvação. Alegria de algo que nós não tínhamos antes. Não é uma alegria natural, é uma alegria da salvação. É algo que o Espírito de Deus vai colocar dentro do seu coração, na sua alma, depois de dizer sim a Jesus. Feche os olhos e não vamos orar. E eu quero orar para aqueles que, ouvindo o vídeo, os seus corações ficaram comovidos e querem entregar as suas vidas em Cristo. Feche os olhos e pode seguir a minha oração calmamente. Eu vou fazer devagar, siga a oração e depois pode contactar conosco se quiser
deixamos sempre o nosso contato no rodapé. É Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por dar a graça. Curva a cabeça e faz essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, ouvi a palavra e fiquei comovido porque sei que o Senhor morreu na cruz por mim. Compreendi que eu preciso de Ti, porque sem Ti nada posso fazer. Já tentei fazer sem Ti, não tive sucesso, mas agora ouvi a palavra. Então, eis-me aqui, Senhor. Obrigado por morrer por mim na cruz e obrigado também por ter me comunicado a mensagem hoje. Já há muito tempo ouvia falar da palavra de Deus, mas hoje ouvi muito melhor. Quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma a minha vida, muda o quadro da minha vida. Eu quero seguir, quero estar enxertado na videira verdadeira. Não quero sair mais, mas quero permanecer, porque a palavra diz que sem Ti nada posso fazer. E realmente tentei muitas vezes sem Ti, mas agora farei em Ti, Senhor Jesus. Muda a minha vida e transforma-me. É uma nova criatura. E obrigado por me aceitar. Obrigado por perdoar também os meus pecados na cruz do Calvário, porque antes era pecador, mas agora, Senhor, teve misericórdia de mim e me aceitou assim como eu sou. Então, muito obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado pela morte do Senhor na cruz do Calvário, pelos meus pecados. Agradeço tudo agora, em nome de Jesus. Se alguém encontrou ajuda nesta ministração, por favor, pode contactar para falar conosco. E quero que a graça de Deus, de Israel, que exceda todo o entendimento do homem, te abençoe rica e poderosamente. Que a graça de Deus esteja convosco hoje e para todo sempre. Amém.